Não saia ainda. Deus quer falar ao seu coração neste vídeo. Amados irmãos e irmãs, é com o coração cheio de gratidão que nos reunimos mais uma vez na presença do Senhor, que é a nossa força e refúgio. Ao meditar na sua palavra, somos lembrados de que a sua graça nos alcança em todos os momentos da nossa vida. Em Efésios 2:8, a Bíblia nos diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso nos ensina que a salvação e a vida eterna não são algo que podemos conquistar, mas são um presente merecido de Deus, que nos ama profundamente e nos oferece a sua graça sem que a mereçamos. A graça é, portanto, um favor imerecido, que nos sustenta a cada dia. Mesmo nas dificuldades, quando nos sentimos fracos, a graça de Deus nos fortalece e nos guia. A graça de Deus está disponível para todos que o buscam com um coração sincero. E é nesse espírito de fé e confiança que buscamos agora nos aproximar dele, com uma oração que nos conecte profundamente ao seu amor e misericórdia. Reflexão sobre a graça de Deus. A graça, o favor imerecido de Deus. A graça de Deus é um conceito fundamental nas Escrituras. Efésios 2:8 nos ensina que, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A palavra graça significa favor imerecido, algo que Deus concede livremente e sem que possamos fazer qualquer esforço para merecê-lo. Esta definição de graça desafia a nossa compreensão humana, pois em nossa sociedade, normalmente, tudo precisa ser conquistado ou merecido de alguma forma. No entanto, a graça de Deus vai além disso, sendo um presente dado sem condições. A salvação, o perdão dos pecados, a esperança e a vida eterna são todos frutos dessa graça divina. Não podemos ganhar a salvação com nossas boas obras, nem com nossos méritos. Ao contrário, ela nos é dada unicamente através da fé em Jesus Cristo. A graça de Deus não é limitada ou condicional, mas é abundante e sem fim. Ela nos alcança onde estamos e como estamos, transformando-nos de dentro para fora. A graça que nos salva. A salvação pela graça é um dos aspectos mais poderosos e transformadores do Evangelho. Em Efésios 2:8, a palavra salvos carrega consigo um significado profundo. Não se trata apenas de ser salvo da condenação eterna, mas também de ser libertado de um caminho de destruição, restaurado à plena comunhão com Deus. A salvação é o primeiro e mais importante ato da graça divina em nossas vidas. Antes de Cristo, estávamos mortos em nossos pecados, como nos diz a palavra em Efésios 2:1. Estais mortos em vossos delitos e pecados. Mas por causa da sua graça, fomos ressuscitados espiritualmente, sendo feitos novos em Cristo. A salvação não é algo que possamos conquistar ou pagar, é um dom. Quando aceitamos esse dom, somos completamente transformados pela ação do Espírito Santo em nosso coração. A graça que nos sustenta. A graça não é um evento isolado na vida do crente, mas algo contínuo. Efésios 2:8 nos lembra que a graça não é apenas um meio para a nossa salvação, mas também a força que nos sustenta a cada dia. Não importa o que enfrentamos, podemos confiar que a graça de Deus será suficiente para nós. Ela nos capacita a viver para Deus e a suportar as dificuldades da vida. Em 2 Coríntios 12:9, o apóstolo Paulo compartilha uma experiência pessoal de fraqueza, onde Deus lhe disse: "A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza." A graça não nos retira os desafios, mas nos dá o poder de enfrentá-los. Ela nos ajuda a manter a fé firme, mesmo quando o caminho parece árduo. Sem a graça, não seríamos capazes de perseverar, mas é através dela que encontramos a força necessária para continuar. A graça de Deus é incondicional.
E infinita, a graça de Deus não tem limites. Ela não é uma moeda que se esgota, mas um manancial inesgotável. Mesmo quando caímos e falhamos, a graça de Deus não se afasta de nós. O amor e a misericórdia de Deus são maiores do que qualquer erro ou pecado que possamos cometer. Em Romanos 5:20, Paulo declara que onde o pecado abundou, superabundou a graça. A graça de Deus se estende infinitamente, alcançando até os cantos mais distantes da nossa vida, onde a vergonha e o pecado tentam nos dominar. Deus não olha para nossas falhas com um espírito de condenação, mas com um coração cheio de compaixão. Ele nos vê através da lente do sacrifício de Jesus na cruz, que tornou possível a nossa reconciliação com Ele. A graça é uma promessa constante de que Deus está conosco, nos perdoando, nos restaurando e nos capacitando para viver segundo o seu propósito. A graça como modelo de compaixão para os outros. A graça de Deus não é apenas para nossa transformação pessoal, mas também deve nos impulsionar a viver com graça e compaixão em relação aos outros. Em Mateus 18, 21 e 35, Jesus conta a parábola do servo que foi perdoado de uma grande dívida, mas que não perdoou a pequena dívida de seu companheiro. A mensagem dessa parábola é clara. Aqueles que experimentam a graça de Deus devem estender essa mesma graça aos outros. A verdadeira graça é prática. Não se trata apenas de um sentimento interior, mas de uma atitude externa. Como crentes, somos chamados a perdoar, a amar e a apoiar os outros da mesma forma que Deus nos perdoa e nos ama. Quando vivemos com graça, nossas relações se tornam mais cheias de paciência e compreensão, refletindo o caráter de Deus para aqueles que nos rodeiam. A graça que nos ensina a viver em santidade. Embora a graça de Deus seja um favor imerecido, isso não significa que podemos viver de qualquer maneira. A graça não nos permite viver de forma irresponsável ou egoísta, mas nos capacita a viver uma vida de santidade. Em Tito 2, 11 e 12 lemos: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século de forma sensata, justa e piedosa. A graça nos ensina a viver de maneira que honre a Deus. Ela nos ajuda a vencer os desejos da carne e a nos alinhar com a vontade de Deus. Não é pela nossa própria força que conseguimos viver uma vida santa, mas é pela graça de Deus em nós. A graça de Deus nos ensina a viver em pureza, integridade e amor, conforme a vontade dele. Isso não significa que seremos perfeitos, mas que ao vivermos pela graça, nossas vidas começam a refletir mais e mais a imagem de Cristo. A graça é a manifestação do amor de Deus acima de tudo. A graça é a mais pura expressão do amor de Deus por nós. Ela é a prova de que Deus nos ama não pelo que fazemos, mas pelo que Ele é. Em 1 João 4,10 lemos: nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. A graça é a manifestação desse amor imensurável, que nos alcança de maneira incomparável. Deus nos amou de tal forma que, enquanto ainda éramos pecadores, Ele enviou seu Filho para morrer por nós. A cruz de Cristo é a maior expressão de graça que podemos contemplar. Ao olhar para a cruz, vemos não apenas a punição de nossos pecados, mas também a extensão do amor de Deus por nós. Esse amor nos chama a viver de acordo com o seu propósito, com gratidão e fé. A graça e a fé, um caminho de transformação. A graça de Deus nos é oferecida como um presente, mas precisamos recebê-la pela fé. Em Efésios 2:8, vemos que somos salvos pela graça, mediante a fé. A fé é o meio pelo qual nos apropriamos dessa graça,
Sem fé, não podemos experimentar plenamente o poder transformador da graça de Deus. A fé nos leva a confiar em Deus, a acreditar em suas promessas e a viver de acordo com sua vontade. Quando exercemos a fé, começamos a ver o mundo e as circunstâncias de uma nova perspectiva. A graça nos liberta das amarras do pecado e nos torna capazes de viver de forma diferente em conformidade com a vontade de Deus. A fé em Jesus é o canal através do qual a graça flui em nossas vidas, nos capacitando a viver em vitória e em comunhão com Ele. Graça me basta. O significado da graça de Deus. A palavra graça é frequentemente usada nas Escrituras e tem um significado profundo. Ela se refere ao favor imerecido de Deus, algo que Ele nos dá sem que tenhamos feito qualquer coisa para merecer. A graça não é apenas um conceito teológico abstrato, mas uma realidade que se manifesta na nossa vida de formas tangíveis e práticas. Quando Paulo diz, "A minha graça te basta", ele está afirmando que, independentemente das dificuldades ou limitações que enfrentamos, o favor de Deus sobre nós é suficiente para nos sustentar e nos dar a força necessária para perseverar. A graça de Deus nos alcança onde estamos e nos oferece o que precisamos para viver de maneira fiel. Não importa quão fracos ou falhos possamos ser, a graça não depende de nossa perfeição ou capacidade. Ela se apresenta como um presente imerecido, que Deus nos concede de forma constante e generosa. Esse favor incondicional é, portanto, uma das maiores manifestações do amor de Deus em nossas vidas. Graça em meio à fraqueza. Em 2 Coríntios 12:9, o apóstolo Paulo compartilha um momento pessoal de grande fraqueza, em que pediu ao Senhor para tirar uma espinha na carne. Essa espinha, que ele descreve como algo que o atormentava e o enfraquecia, poderia ser uma enfermidade física ou uma luta espiritual. No entanto, a resposta de Deus a Paulo não foi a de remover essa dor ou dificuldade, mas de afirmar que a sua graça seria suficiente para ele. Este episódio nos ensina que muitas vezes não será a remoção de nossas fraquezas e limitações que trará paz, mas sim a compreensão de que, na fraqueza, Deus se faz presente com sua força. O poder de Deus não é apenas algo que se manifesta quando estamos fortes, mas Ele se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Isso significa que mesmo nos momentos mais difíceis, podemos confiar que a graça de Deus será mais do que suficiente para nos dar suporte. Quando estamos frágeis, é fácil sentir que somos insuficientes para enfrentar os desafios da vida. No entanto, é precisamente nesses momentos que a graça de Deus se torna mais real e palpável. A graça nos leva a uma dependência total de Deus, reconhecendo que por nossa própria força nunca conseguiríamos superar as adversidades. A suficiência da graça de Deus. Quando Paulo diz, "A minha graça te basta", ele nos convida a reconhecer a suficiência da graça divina. Isso implica que, independentemente das circunstâncias da vida, a graça de Deus é suficiente para nos sustentar. A graça de Deus não é limitada, mas é abundantemente disponível para aqueles que a buscam. Não importa o que estamos passando, a graça de Deus pode nos transformar, nos fortalecer e nos dar o poder necessário para continuar. Essa suficiência da graça de Deus também significa que ela não é temporária ou condicionada a determinadas situações. Ao contrário, ela é uma fonte constante que nunca se esgota. Em momentos de sucesso, graça. Em momentos de dificuldade, graça. Em momentos de solidão ou de alegria, graça. Em todas as fases da nossa vida, a graça de Deus é um recurso eterno e imutável. A graça que nos transforma. A graça de Deus não apenas nos salva, mas também nos transforma.
Quando experimentamos o favor imerecido de Deus em nossas vidas, algo muda dentro de nós. Não somos mais os mesmos. A graça nos purifica, nos aperfeiçoa e nos torna mais semelhantes a Cristo. A transformação que ocorre em nós pela ação da graça não é instantânea, mas é uma jornada contínua. Deus não apenas nos oferece a graça para que possamos ser salvos, mas também para que possamos crescer espiritualmente e viver conforme a sua vontade. A graça nos dá a capacidade de viver de maneira mais verdadeira e autêntica, refletindo o caráter de Cristo em todas as nossas ações e escolhas. Essa transformação, no entanto, não ocorre de forma imediata, mas é um processo constante que envolve nossa colaboração com o Espírito Santo. A graça nos capacita a viver para Deus. A graça de Deus não apenas nos ajuda a suportar as dificuldades da vida, mas também nos capacita a viver de acordo com a vontade dele. Em Romanos 6,14, Paulo afirma que o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. A graça não apenas nos perdoa dos nossos pecados, mas também nos dá o poder de viver uma vida de obediência e santidade. Sem a graça de Deus, seria impossível vivermos uma vida que agradasse a Deus. Ela nos permite viver de maneira justa, não pela nossa própria força, mas pelo poder do Espírito Santo. A graça de Deus nos ensina a renunciar ao pecado e a viver com uma perspectiva eterna. Ela não é uma licença para viver de maneira desleixada, mas é o poder que nos capacita a viver de maneira que reflita o amor de Deus em nós. Graça em tempos de sofrimento e dor. A graça de Deus é especialmente significativa em tempos de sofrimento e dor. Quando enfrentamos tribulações, a tendência humana é perguntar: onde está Deus? Por que Ele permite que isso aconteça? No entanto, a graça de Deus nos oferece uma nova perspectiva. Ela não apenas nos ajuda a suportar as dificuldades, mas também nos dá uma compreensão mais profunda do seu propósito para nossas vidas. Em 2 Coríntios 12, Paulo nos mostra que, em meio ao sofrimento, Deus nos oferece sua graça. Mesmo que a dor não seja removida, a graça nos dá a força para superá-la. O sofrimento não é algo que Deus deseja para nós, mas Ele usa até as situações difíceis para nos moldar e nos aperfeiçoar. A graça divina se manifesta de maneiras poderosas em meio às dificuldades, pois é no sofrimento que muitas vezes encontramos uma proximidade mais íntima com o Senhor. A graça e o perdão. Um dos maiores aspectos da graça de Deus é o perdão. O perdão de Deus não é baseado em nosso mérito, mas é um ato de misericórdia imensa. A graça nos permite experimentar o perdão, não apenas no momento da nossa conversão, mas constantemente, sempre que caímos. A graça de Deus nos perdoa, limpa-nos do pecado e nos reconcilia com Ele. Não importa quantas vezes falhemos, a graça de Deus está sempre pronta para nos restaurar. Em 1 João 1,9 lemos: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A graça nos garante que, quando nos arrependemos e buscamos o perdão de Deus, Ele nos purifica e nos dá uma nova chance. Isso nos leva a viver uma vida de gratidão, sabendo que não merecemos o perdão, mas que Ele nos oferece generosamente. Graça e a esperança em Cristo. A graça de Deus também nos dá uma esperança viva. Em Romanos 5:2, Paulo escreve: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A graça nos oferece esperança porque sabemos que, independentemente das dificuldades ou da dor que enfrentamos, o futuro em Cristo é garantido.
A graça de Deus nos permite olhar para a eternidade com confiança. Sabemos que a nossa salvação está segura e que Deus nos sustenta até o fim. Essa esperança não é baseada nas circunstâncias atuais, mas na promessa fiel de que, pela graça de Deus, seremos transformados à imagem de Cristo e viveremos com Ele para sempre. Vivendo pela graça. A vida cristã é uma vida em que, a cada dia, precisamos depender da graça de Deus. Não é pela nossa força ou sabedoria que conseguimos viver como Deus deseja, mas é pela graça que somos capacitados a viver para Ele. A graça de Deus nos transforma, nos sustenta e nos dá força para cada novo desafio que enfrentamos. A vida de fé é, portanto, uma vida de dependência da graça. Todos os dias, precisamos lembrar que a graça de Deus nos basta. Quando os problemas surgem, quando as fraquezas se tornam evidentes, a graça é a resposta. É a graça que nos leva à vitória, que nos ajuda a crescer em santidade e que nos faz perseverar até o fim. Oração sobre a graça de Deus, Senhor. Deus Todo-Poderoso, nós nos aproximamos de Ti hoje com corações cheios de gratidão e reverência pela Tua graça imensurável. Tu és o Criador dos céus e da terra, e apesar de nossa fragilidade e imperfeição, Tu nos acolhes com amor infinito. Senhor, nós Te louvamos porque, mesmo sem merecer, Tu derramas sobre nós uma graça que vai além da nossa compreensão. A Tua graça nos sustenta, nos salva e nos dá forças para viver cada dia. A Tua graça é o maior presente que poderíamos receber e por isso nos rendemos diante de Ti com corações agradecidos. Nós reconhecemos, ó Pai, que não somos dignos de tamanho favor, mas Tu, em Teu infinito amor, escolhes derramar sobre nós a Tua graça abundante. Quando olhamos para nossas vidas, vemos o quanto somos falhos, mas ainda assim, Tu nos amas e nos perdoas e nos ofereces uma nova oportunidade a cada amanhecer. Como é imenso o Teu amor, ó Deus, e como é grandiosa a Tua graça. A Tua graça não depende de nossa perfeição ou bondade, mas é um presente, um dom que Tu nos dás livremente. Nós Te louvamos por isso. Senhor, sabemos que a Tua graça é o fundamento da nossa salvação. Sem ela, estaríamos perdidos, sem esperança e sem direção. Mas, pela Tua graça, fomos resgatados da morte espiritual e reconciliados contigo. A graça de Jesus na cruz é o maior ato de amor que já existiu, e por meio dela fomos libertos das cadeias do pecado. Nos momentos em que falhamos, Senhor, é a Tua graça que nos levanta e nos dá nova chance. Quando nos sentimos fracos, a Tua graça nos fortalece. E quando caímos, a Tua graça nos sustenta e nos traz de volta para Ti. Ó Senhor, Tu nos amas com um amor que não podemos compreender plenamente. A Tua graça nos ensina a viver de maneira mais pura, mais justa, mais verdadeira. Tu nos mostras que mesmo quando falhamos, Tu não nos abandonas. Em Teu infinito amor, Tu nos chamaste para perto de Ti, não para condenação, mas para restauração. Senhor, ensina-nos a viver cada dia em resposta à Tua graça, que a Tua graça nos transforme profundamente, que ela nos ensine a sermos mais como Cristo, que ela nos ajude a viver de forma santa e digna de Teu nome, refletindo a Tua bondade e misericórdia para com os outros. Hoje, Senhor, nós queremos pedir que a Tua graça nos alcance ainda mais. Que a Tua graça continue a nos transformar e a moldar, para que possamos ser luz no mundo e testemunhas vivas do Teu amor. Que a Tua graça nos capacite a perdoar, a amar, a servir e a viver para Ti em todas as áreas de nossas vidas. Sem a Tua graça, Senhor, não seríamos nada, mas com ela somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Senhor, nós pedimos também que Tu nos ajudes a ser mais gratos pela Tua graça. Às vezes,
tomamos a tua bondade por garantida, mas ao refletirmos sobre o teu favor imerecido, vemos o quanto precisamos de ti. Cada respiração nossa, cada batida do nosso coração é um reflexo da tua graça. Que possamos viver em constante reconhecimento de tua generosidade, que em todas as circunstâncias possamos nos lembrar de que a tua graça é suficiente para nós. Nos momentos de alegria, nos momentos de dor, que possamos sempre recordar que a tua graça nos basta. Deus, sabemos que a tua graça é também o que nos capacita a enfrentar os desafios da vida. Quando os ventos da adversidade sopram forte e as dificuldades nos cercam, é a tua graça que nos dá forças para continuar. Quando estamos fracos, tu nos fortaleces. Quando estamos cansados, tu nos revigoras. Quando estamos confusos, tu nos guias. Senhor, nos momentos em que o medo tenta nos paralisar, lembra-nos de que a tua graça é suficiente para nos capacitar a dar o próximo passo. Que possamos olhar para ti com confiança, sabendo que a tua graça nunca nos faltará, nunca será insuficiente. Pai, tu és um Deus fiel. A tua graça se renova a cada manhã e nunca falha. Tu nos ensinaste que a tua graça é uma fonte inesgotável, que nos abastece em cada estação da vida. Mesmo nos momentos mais escuros, a tua graça brilha, iluminando nosso caminho e nos guiando até a tua perfeita vontade. Que possamos sempre confiar em teu plano para nós, sabendo que, independentemente das circunstâncias, tua graça será suficiente. Senhor, pedimos que a tua graça também seja vista em nossas vidas, em nossas atitudes, em nossas palavras e em nossos relacionamentos. Que possamos ser canais da tua graça para os outros. Quando alguém errar contra nós, que possamos perdoar como fomos perdoados. Quando estivermos diante de alguém em necessidade, que possamos demonstrar o amor e a graça que recebemos de ti. Que a tua graça se manifeste em nossas vidas de forma tão profunda que outros possam ver e serem atraídos para o teu amor. Deus, tu sabes que somos humanos e falhamos, mas tu nunca falhas. Mesmo quando erramos, a tua graça está lá, não para nos condenar, mas para nos restaurar. Nós te agradecemos porque, na tua graça, encontramos misericórdia e paz. Mesmo quando nossos corações estão pesados de culpa e vergonha, tu nos acolhes com braços abertos, prontos para nos dar perdão e renovação. Senhor, não merecemos tamanha bondade, mas a tua graça nos alcança e nos levanta, e por isso te damos toda a honra e toda a glória. Hoje, em nome de Jesus, nós nos entregamos a ti, pedindo que a tua graça continue a moldar nossas vidas. Que, através de teu Espírito, possamos refletir a tua imagem em tudo o que fizermos. Que a tua graça nos guie, nos ensine e nos capacite a viver de acordo com o teu propósito. Senhor, sabemos que em nossas próprias forças nada podemos fazer, mas com a tua graça podemos todas as coisas. Pois, como diz a tua palavra, o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Que, assim como Paulo, possamos dizer com convicção que a tua graça é suficiente para nós. Em meio à dor, à dificuldade e à fraqueza, possamos encontrar força na certeza de que a tua graça é suficiente. Que possamos viver todos os dias com um coração grato, reconhecendo que cada respiro que damos é um reflexo da tua graça abundante e imerecida. Senhor, te agradecemos pela tua graça maravilhosa. Te agradecemos pela salvação, pelo perdão e por cada bênção que nos concede. Que a nossa vida seja uma oferta de louvor a ti, vivendo sempre em gratidão pela tua graça que nunca falha. Senhor, neste momento, nos colocamos diante de ti, conscientes de que não somos dignos, mas sabemos que é pela tua graça que podemos nos achegar ao teu trono de misericórdia. Pedimos que tu nos envolvas em teu cuidado, nos purificando e renovando a nossa fé. Sabemos que sem ti nada podemos fazer.
mas com a tua presença em nossas vidas, somos mais que vencedores. Tu és a nossa rocha e a nossa salvação. E hoje, nos entregamos totalmente a Ti. Cada momento da nossa vida é um reflexo da Tua graça, que nos sustenta e nos conduz. Envolve-nos, Senhor, com o Teu amor incondicional, e que possamos sempre reconhecer a Tua mão misericordiosa nos momentos de dificuldade e nas alegrias que experimentamos. Que possamos ver as Tuas bênçãos em cada detalhe da nossa vida, Senhor. Que nossos olhos se abram para a Tua bondade que nos cerca. Mesmo quando as tempestades surgem, que a nossa confiança em Ti seja inabalável, porque sabemos que a Tua graça nos fortalece e nos faz superar qualquer desafio que apareça. Deus, sabemos que somos falhos, mas em Ti encontramos perdão. Derrama sobre nós o Teu perdão, Senhor, e renova-nos a cada novo dia. Ensina-nos a viver com humildade, reconhecendo que sem Ti nada somos. Que a Tua graça nos transforme em instrumentos de paz e de amor para o próximo, e que possamos ser reflexos do Teu caráter em tudo o que fazemos. Pai amado, queremos viver de acordo com a Tua vontade, buscando sempre a Tua presença e o Teu propósito para as nossas vidas. Que a Tua graça nos guie nas decisões que tomamos e que possamos confiar plenamente no Teu plano, mesmo quando não entendemos os caminhos que nos são apresentados. Que a nossa fé seja como uma âncora, firmada na Tua palavra e no Teu amor. Tu és o nosso sustentador, Senhor, e não há nada que seja impossível para Ti. Quando nos sentimos fracos, sabemos que a Tua força se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Que possamos, através das dificuldades, testemunhar o Teu poder transformador em nossas vidas. Que a Tua graça seja sempre mais do que suficiente para nós, nos capacitando a viver com integridade e fé. Deus eterno, queremos ser gratos por cada bênção que nos concedes. Obrigado pela graça imerecida que recebemos todos os dias. Que possamos aprender a viver com um coração grato, reconhecendo que tudo o que temos vem de Ti. Que a nossa gratidão seja um reflexo do Teu amor em nós. Senhor, sabemos que a Tua graça nos alcança em todos os momentos da nossa vida, tanto nas vitórias quanto nas perdas. Que possamos aprender a confiar em Ti em todas as circunstâncias, sabendo que Tu és fiel para cumprir todas as Tuas promessas. Que a nossa confiança em Ti seja como uma árvore plantada junto a águas tranquilas, sempre firme e frutífera, independentemente das estações da vida. Obrigado, Senhor, por nos sustentar a cada dia com a Tua graça. Que possamos viver com o coração aberto, prontos para receber tudo o que o Senhor tem preparado para nós. Que a Tua paz, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Amém. Queridos, ao encerrar esta oração, queremos lembrar que em todo momento a graça de Deus está conosco. Ela não é apenas um conceito distante, mas uma realidade viva em nossas vidas. Que possamos viver cada dia com um coração grato, lembrando que em todas as circunstâncias a graça de Deus é o que nos sustenta. Que a paz dele esteja com todos vocês e que a sua graça nos leve a novos níveis de fé e confiança. Quando Paulo diz, "A minha graça te basta", ele nos lembra que a graça de Deus é mais do que suficiente para cada momento da nossa vida. Não importa o que estamos enfrentando, a graça de Deus é a força que nos mantém firmes. A graça não é algo que possamos ganhar ou merecer, mas algo que nos é dado generosamente pelo amor de Deus. Que possamos viver diariamente com a certeza de que a graça de Deus é suficiente para nos sustentar, nos transformar e nos capacitar a viver para Ele. A graça de Deus é algo que não podemos compreender completamente em nossa mente finita, mas podemos experimentar em nossos corações.
Ela é a força que nos salva, nos sustenta, nos transforma e nos ensina a viver segundo a vontade do Pai. Cada dia, a graça de Deus nos é oferecida em abundância e devemos receber esse presente com gratidão e alegria. Ao refletirmos sobre a graça de Deus, somos chamados a viver em resposta a esse amor. Nossa vida deve ser uma expressão da graça que recebemos, tanto em nossas atitudes quanto em nossas palavras. Que possamos viver cada dia com a confiança de que a graça de Deus nos acompanha, nos fortalece e nos capacita a viver para a sua glória. Fortaleça sua fé. Inscreva-se e receba mensagens edificantes todos os dias.